Boa noite. No programa desta sexta-feira, vamos falar sobre a greve do Detran com Ítalo Falcão, servidor e representante sindical. E mais, hoje completa um ano da fuga da Penitenciária Federal de Mossoró. Hoje, no cenário político, que já está no ar. Olá, você participe do nosso programa, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos já no nosso cenário político aqui na nossa TCM HD, agradecendo a sua participação, sua interação conosco. Participe, nosso programa aí nas redes sociais, Instagram, @cenário político TCM ou no nosso WhatsApp 988028941 para você interagir conosco. Olha, hoje aconteceu a posse dos representantes da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Mossoró. Foi realizada hoje à tarde, aí vocês conferem nas imagens, a posse festiva da nova gestão para o triênio 2025-2027, que tem à frente aí a advogada Lorena Gualberto. O evento aconteceu na sede da própria OAB Mossoró, e reuniu advogados, autoridades e membros da sociedade civil para celebrar esse início dos trabalhos da nova diretoria. A cerimônia foi marcada pelo compromisso da entidade em fortalecer aí a advocacia local e aprimorar também o trabalho em defesa das prerrogativas da classe. Portanto, aí bastante concorrido o evento da OAB Mossoró. Lorena Gualberto, a nova presidente da subseccional da OAB. Olha, há um ano o Mossoró aparecia nas discussões nacionais sobre o sistema prisional federal. 2 detentos fugiram do presídio, aqui de Mossoró, a primeira fuga do sistema prisional de segurança máxima do país. Vocês acompanham aí na reportagem. Um ano após a fuga, o Ministério da Justiça afirmou ter adotado uma série de medidas para fortalecer o sistema penitenciário federal. Em Mossoró, foi anunciado a construção de uma muralha, que até o momento ainda não foi iniciada, e está em processo licitatório. Além de investimentos em iluminação, aumento no número de câmeras, computadores, leitores faciais, aparelhos de raio-x e melhorias nos procedimentos de segurança. O Ministério afirmou também ter instaurado 3 procedimentos administrativos disciplinares para 10 servidores. Já as empresas prestadoras de serviços sofreram sanções. Depois da fuga dos 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública adotou uma série de medidas que serão explicitadas pelo Dr. André Garcia, que é o nosso secretário da Senapen, para fortalecer a segurança e a estrutura de nossas unidades, garantindo assim que eventuais eventos ou situações como aquelas não voltem mais a se repetir. Destaco que a construção de uma nova muralha, que as senhoras e os senhores verão no perímetro externo da penitenciária de Mossoró, foi um dos pontos altos dessas nossas iniciativas, inclusive do ponto de vista do investimento da União nesta melhoria. O processo licitatório foi concluído. Eu sei que muitos entenderam que o processo foi um pouco longo, mas realmente o cumprimento da legislação de licitação em nosso país exige uma série de etapas. Essas etapas são demoradas e, como nós lidamos com direito público, com dinheiro público, nós somos extremamente cuidadosos nesses processos licitatórios. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, mais conhecidos como Tatu e Martelo, se tornaram alvo de uma caçada incessante, que durou 51 dias e entrou para a história da segurança pública do país. Durante esse período, Mossoró recebeu a visita do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, 2 vezes. A fuga aconteceu através de um buraco onde ficava uma luminária.
Segundo dados oficiais, cerca de 600 agentes ajudaram na força-tarefa para a recaptura dos fugitivos. Fosse nas ruas ou nos céus, a presença de helicópteros e viaturas era algo marcante na cena urbana e rural da região. Toda a região de Mossoró e Baraúna passou por uma grande mudança de rotina com a presença dos agentes de segurança, que passaram a fazer revistas nas residências e blitz nas vias de acesso. O Ministério ainda investiga a colaboração de moradores da região com a fuga, além de delitos cometidos na zona rural, de furtos de roupas e aparelhos celulares. Os fugitivos foram recapturados no dia 4 de abril, em uma ponte próxima a Marabá, no estado do Pará. Os dois retornaram para o presídio de Mossoró e, em outubro, foram transferidos para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Yuri Rodrigues, né, pois é um fato nacional, né, nacional e internacional, né, a fuga, né, praticamente inacreditável dos dois detentos, né, do Presídio Federal, o Tatu e o Martelo, né, como foram assim conhecidos nacionalmente. O Ministério da Justiça e Segurança anunciou inúmeras medidas, inclusive medidas internas de monitoramento, mas ainda falta o cumprimento da chamada muralha, né? Essa muralha aí que foi anunciada há um ano e até agora, como é de praxe no Brasil, não se tem notícias, né? Nada saiu do papel. Olha, nós vamos conversar agora aqui com o Ítalo Falcão, ele é servidor do Detran, representante do SINAI. O Detran está aí com greve anunciada para segunda-feira, gente, mais uma paralisação, né? Greve da categoria, um segmento forte, um órgão arrecadador, que não está, a categoria se queixa que não está sendo ouvida pelo governo. Ítalo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político para a gente tratar essas questões do Detran. Boa noite, Tasso, né? Boa noite, telespectadores. É muito importante essa oportunidade de a gente estar esclarecendo, né, sobre essa questão da paralisação que vai começar, né, da greve no dia 17. Né? Essa greve ela é motivada pelo descumprimento parcial de um acordo, né, que a categoria veio ao longo de 2024, juntamente com a SEAD e a direção, traçando, né, e parte desse acordo ele já deveria ser cumprido agora em janeiro, que era a questão do reajuste, né, do auxílio alimentação, da reposição, que deveria já ter iniciado desde 2019, né, desde 2019 já se tem orçamento para a aplicação do reajuste do auxílio alimentação, mas isso não é feito. Então, era um desses pontos, né? Também a questão do concurso público, do andamento, que também foi um acordo que a categoria firmou com o governo do Estado, né? Inclusive assinado, né, um acordo oficial, mas infelizmente o governo desde 2019 cumpre, né? Descumpriu uma segunda etapa em 2020, 2021, né? Voltamos para a mesa em 2024, né? Mas infelizmente também não se começou a dar essa tratativa do concurso, né? Que segundo o nosso acordo deveria já se iniciar para que já em dezembro, né, a gente já tivesse servidores novos na casa com relação à aplicação do concurso público. O Detran que tem aí uma carência enorme, né? A demanda só aumenta, né, mas a reposição de servidores não acompanha essa demanda, ou seja, um acordo que foi firmado com a categoria e o governo ainda em 2019, vai fazer 6 anos, né, Ítalo? E nada avançou nessa pauta. Agora, Ítalo, é claro que hoje, né, a reposição de servidores é importante, é pauta importante, necessária. Agora, a pauta central permanece sendo a reposição salarial, ao que me parece. Na verdade, é um conjunto de pontos, né? A reposição, ela, de certa forma, com relação ao salário base, ela estaria acordada para ser aplicada uma parte em abril e uma parte em novembro, certo? Só que... do ano passado? Desse ano. Só que, na verdade, já deveria ser aplicada a anos anteriores, né? Isso aí é um acordo sobre acordo que a gente vem fazendo com o governo do Estado, né? A categoria vai para cima, luta, o Estado coloca alguma coisa e depois descumpre e a gente vai tentando galgar alguma coisa, né, para firmar dentro do salário base do servidor, certo? Então, assim, o que a gente entende que descumpriu é porque foi dado um prazo de até o mês de janeiro se iniciar a negociação do auxílio e também o andamento do concurso. Então, isso não aconteceu. A gente esperou até o último dia útil do mês
né? E justamente nesse último dia a gente convocou uma assembleia, né? Justamente para chamar a categoria, para cobrar o governo, para montar uma reunião, para ver por que não estaria já se começando a tratativa, né, da questão desse reajuste e também do andamento do concurso público, que é um dos pilares principais para o funcionamento da instituição pública. E qual foi a posição do governo nesse caso? Até o dia 31 de janeiro vocês esperavam? De 31 a gente, em assembleia, a gente direcionou uma parada para chamar a mesma atenção e nesse prazo, né, houve, através do governo, marcou uma reunião com a categoria para o dia 11 e a categoria juntamente marcou uma assembleia para esse dia, mas só que, mais uma vez, o governo não veio a cumprir, né, e sentar na mesa para negociar a questão do reajuste e do concurso. E aí a categoria, no dia 11, deliberou, né, greve a partir do dia 17. Outro assunto que diz respeito à parada é que o Sindicato dos Vigilantes, gente, aqui do estado, é aí mesmo, o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Norte também realizaram um ato público hoje, né? O sindicato realizou um protesto em frente a alguns prédios públicos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar na reportagem? 8 da manhã. Quem veio para realizar a vistoria no carro no pátio localizado no terminal rodoviário Guiran Ramos do Amaral se deparou com a movimentação dos vigilantes, reivindicando o pagamento do salário. Kleber é funcionário público e veio até o Detran para vistoriar o seu veículo. Ele foi um dos motoristas que ficaram esperando pela liberação. Essa greve em meio à vistoria paralisa aqui os serviços e quem fica prejudicado é a população. E além da população, tem os servidores do Detran aí que estão sem receber os salários, né? Por um lado a gente fica chateado e por outro a gente se coloca no lugar deles, né? Querendo que as autoridades tomem as devidas providências para que isso venha se resolver logo. Dionísio é taxista na cidade de Areia Branca e também ficou parado durante o protesto. Chegou aqui cedo para vistoria e está aqui esperando, né? Dionísio está aqui, está esperando aqui entrar e não está sem condição. De que horas vai sair daqui hoje? Lá para as 10 horas, porque o pessoal, quem trabalha quer receber. A obstrução na entrada da vistoria do Detran foi realizada pelos servidores do Sindicato de Trabalhadores Vigilantes do RN, o Sindsegur. Os funcionários exigem o pagamento do salário e do vale alimentação, atrasados há quase 2 meses. A empresa Neutron Segurança, até esse momento, vai caminhando para 2 meses sem pagar salário e vale alimentação dos trabalhadores, não só desse contrato, como o contrato da UERN, como o contrato do Ministério do Trabalho e Emprego, como o contrato que envolve Defensoria, Hospital de Açu e vários outros contratos. Vamos fazer essa manifestação até a chegada da polícia, porque terça-feira teve a polícia aqui tirando a gente. Os protestos têm acontecido ao longo dessa semana, com os vigilantes também promovendo movimentações em frente a prédios públicos, como a sede da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura. O diretor sindical afirma que cerca de 400 vigilantes prestadores de serviço estão sendo prejudicados pelo atraso no repasse por parte da empresa responsável. O protesto da manhã desta sexta-feira contou também com a presença de um representante do Sindicato dos Trabalhadores do Setor da Saúde de Mossoró, o Sintrapan, em solidariedade às reivindicações dos profissionais da segurança. Nós estamos solidários a esses trabalhadores, que nós também sofremos com a mesma situação das empresas que trabalham nos hospitais também. Do mesmo jeito que aquela PJMT, que é do mesmo grupo dessa, continua desrespeitando os direitos dos seus trabalhadores. Após aproximadamente meia hora de obstrução aqui em frente à entrada da vistoria do Detran, o pessoal do protesto da Sindsegur liberou a entrada para os motoristas que estavam aguardando pelo serviço. Eles disseram que vão seguir agora para outros prédios públicos aqui em Mossoró, tanto a UERN como também a tributação e a DIREC. A expectativa é que após essa movimentação, a negociação sobre os pagamentos atrasados possa enfim acontecer. Espero que o Detran, junto à empresa Neutron, a contratada dela, né, que tome os encaminhamentos, que reveja essa situação e depois dessa manifestação, jogar na mídia, nas redes sociais, que os encaminhamentos sejam tomados e os trabalhadores se recebam o que por direito deles, o salário e vale alimentação.
Olha, que situação, né? Realmente lamentável, né? Nossa total solidariedade aí a esses trabalhadores, pais de família, né? Dessa empresa que presta serviço na área de segurança, né? A órgãos públicos do Estado. Olha, lamentável tudo isso aí que a gente está vendo acontecendo, né? Servidor, imagina, estar 2 meses sem salário, o trabalhador, né? Que é terceirizado, já tem uma condição trabalhista muito fragilizada, vulnerável, né? Porque não faz parte do regime seletista, é isso? Do regime direto, enquanto concursado, mas fica aí o apelo. Olha só, 2 meses sem salário e 2 meses sem vale alimentação, né? Difícil. Agora, o questionamento que se faz é o seguinte, né? Que a gente tem dito isso na rádio lá, deve ter alguma coisa que nós desconhecemos, nós aqui, pobres mortais, porque não faz sentido se há uma lei que rege as licitações públicas, empresas que atrasam constantemente os salários dos seus trabalhadores, né? E estão lá sempre vencendo as concorrências, os pregões para esse tipo de serviço aí, né? Deve ter algo que ainda não foi contado, só pode, porque não faz sentido, né? A gente bate nessa tecla na rádio, aqui nos nossos veículos da TCM, né? A falta de respeito que algumas empresas terceirizadas têm é quase assim orgânico, por natureza, em termos na relação trabalhista com o seu colaborador. É algo inacreditável, só em nível de Brasil, num país chamado Brasil mesmo que a gente vê isso. Profundamente lamentável. Vamos continuar aqui com o Ítalo Falcão, do Detran. Ítalo, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão do concurso e da defasagem salarial. Né? Eu até deixo você à vontade em qual dos pontos a gente pode entrar, reiniciar esse bloco aqui que você gostaria, né, de começar conversando. Eu acho que o concurso, né, é o que, vamos dizer assim, é o mais buscado tanto pelo servidor, pela questão da sobrecarga, né, como também pela população, né, uma necessidade gritante que o Detran tem da reposição de recursos humanos, né, de trabalhadores, né. Ultimamente o que o Detran tem feito é um reajuste, tirando os servidores de uma função e tentando colocar em outras, né. Ultimamente tem tirado servidores até do setor de vistoria para a parte de exame prático, porque não tem servidor para... Readequando. Isso. Tapando o buraco e abrindo outro maior, né? Então, a necessidade é gritante. A gente, ao longo, né, de 2018 e 2019, foi montada uma comissão, essa comissão de concurso, né? Ela fez um levantamento da questão da quantidade de vagas que era necessário para suprir tanto a demanda que já estava... o buraco lá, né? Porque não tinha servidores dentro daquelas, né? Tanto daquele servidor que tinham previsão de aposentadoria, né? Conseguiram fazer um levantamento de mais ou menos 470 vagas, né? Isso em 2021, né? Então, certo. 2021 para cá a gente já teve aposentadoria, então esse valor de vagas está maior. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, nós conseguimos chegar a um acordo, né, com o SINAR, juntamente com a direção, com o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público, né, e com a SEAD, né, de inicialmente executar o concurso, esse que a gente está esperando, que dê andamento de 88 vagas. Olha só, a comissão orçou mais de 400 vagas, e a gente está negociando, assim, brigando, né, as duras penas para conseguir 80 vagas, na verdade, né? E todos os setores com defasagem e com necessidade de contratação. E a gente que sabe que vai mais além disso, né? A questão da estrutura de funcionamento, né? Esse recurso que o Detran tanto arrecada, tanto superavitário, né? Milhões de superávit todo ano, ano após ano. Eu tenho até alguns dados aqui que eu posso citar com relação à questão de valores, né? Que a gente colheu, né? Para você ter uma noção, por exemplo, em 2021 a gente teve 60 milhões de superávit. 2022, 71 milhões de superávit, a gente está falando. 2023, 76. 2024,
50... não tem um cálculo aqui de 2024, né? Só tem aqui da Folha, mas se você pegar 2021, 2022 e 2023, já é um superávit gigante que a gente teria lá acumulado de recursos, né? Que a instituição poderia se utilizar para recuperar sua estrutura, que é grave a situação do DETRAN também com relação à infraestrutura, e também para realizar o concurso e contratar gente para atender o povo. Né? Eu imagino que não há nenhum dispositivo legal que obrigue o governo do Estado a fazer exatamente esse remanejamento do que o DETRAN arrecada para dentro da sua própria estrutura. Né? Uma vez que essa arrecadação é do Estado, é do ente Estado e não do órgão DETRAN. Então, imagino que o governo ele se ancora, né, nessa possibilidade, porque tudo que o DETRAN arrecada, claro, um dos maiores arrecadadores da máquina estatal. Agora, essa arrecadação ela é diluída, né? Diluída dentro de toda uma receita entre custos e despesas, enfim, manutenção, pagamento de fornecedores. Isso, mas aí é que entra, porque assim, é a obrigação do DETRAN investir, né, no seu funcionamento. Então, o seu funcionamento requer as condições apropriadas para a infraestrutura. Sem dúvida. A questão também de educação, que a gente não vê o DETRAN. Onde é que está esse dinheiro? Como é que o DETRAN está investindo isso? Não investe na infraestrutura, não faz contratação por meio do concurso público. Né? Então, onde é que está esse dinheiro? Eu vou dar um exemplo básico para a gente ter uma noção. Por exemplo, só pegar os dados aqui, que é tantos dados, é tantos números que a gente fica... Mas, por exemplo, 2024, nós arrecadamos aí 286 milhões, além do que se era planejado. Né? E a folha de pagamento da instituição foi em torno de 51 milhões, ou seja, 18% daquilo. Um quarto, menos de um quarto. Exatamente. Então, onde é que está os 233? O que foi feito com esse recurso? Eu acho que falta o governo do Estado, né? A direção do DETRAN, o senhor Jonielson e a governadora Fátima esclarecer como é que está sendo aplicado, porque a estrutura do DETRAN é precária. Muito ruim, né? Muito ruim. Muito ruim. Né? Então, o que está sendo feito? Porque tem que ser aplicado na instituição para que se haja um funcionamento adequado da instituição. O dinheiro que ela arrecada também é para isso. E se não é ser aplicado, você não contrata recursos humanos, o que estamos fazendo com esse dinheiro? Então, a questão é essa. A gente arrecada muito, né? Esse dinheiro, infelizmente, todo vai para a conta única, né? Só o que vem, me parece que é só as migalhas para manter ali e para fazer com que o serviço público, cada dia mais, se torne sucateado. Parece que o objetivo do governo é sucatear mesmo, né? É terceirizar. A gente se solidariza com os companheiros terceirizados, né? E são seres humanos, tem que receber, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente combate a terceirização na instituição porque a gente sabe que talvez isso seja uma nova forma de escravização do trabalhador. Infelizmente, não deveria ser, mas né? Mas é. Sim. Porque com um quadro um efetivo de colaboradores concursados, tende-se a ter aí mais, em tese, eficiência, né, na prestação do serviço, né? O IDECAM será a banca organizadora do concurso público para a Secretaria de Saúde aqui do Estado. O certame vai contar com 384 vagas. Acompanhe na reportagem. O governo do Rio Grande do Norte definiu a banca organizadora do próximo concurso para a Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP. O certame será realizado pelo Instituto Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDECAM. A contratação da banca foi publicada no Diário Oficial do Estado pela Secretaria de Administração, responsável pelo processo seletivo junto à CESAP. O concurso tem previsão de 384 vagas com cadastro reserva e vai incluir oportunidades para diversos cargos, desde médicos a outras especialidades de nível superior até cargos de nível médio. A partir da homologação do contrato, vão ser iniciados os trâmites processuais pela banca, como a divulgação do cronograma. A expectativa é que o edital seja lançado em até 30 dias. O concurso vai contar com provas discursivas, objetivas e a avaliação de títulos. Anunciado pela governadora
senadora Fátima Bezerra, em agosto de 2024, o processo seletivo contempla vagas para todas as unidades regionais de saúde pública do Rio Grande do Norte, as USAPs. Com o concurso, o governo espera otimizar a gestão de serviços de saúde e proporcionar um atendimento mais eficaz à população. Tiffany Alves para o jornalismo TCM. Obrigado, Tiffany, aí a nossa repórter. Portanto, está aí na área da saúde, né, mais de 300 vagas já autorizadas aí pelo governo. O IDECAM é quem vai realizar aí essa prova, vai submeter o concurso público. Pelo menos na saúde pública o governo já sinaliza aí alguma coisa, o andamento de algum concurso. O governo também realiza uma nova seleção do Minha Casa, Minha Vida aqui no Rio Grande do Norte, né? Serão quase 700 novas moradias. Você vai saber mais detalhes agora na reportagem. Acompanhe. 100 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida serão disponibilizadas pelo governo federal. O Rio Grande do Norte foi contemplado com 10 mil. De acordo com a publicação dessas portarias, o Ministério das Cidades ele vai dar autorização para que possa ser contratadas as obras e assim iniciar. No presente momento, inclusive com a ajuda do ministro das Cidades, recentemente no Rio Grande do Norte, foi autorizado dessas 10 mil unidades a contratação de 3.200 unidades e foram entregues, inclusive em Mossoró, 300 unidades habitacionais. Mossoró foi contemplada com 740 unidades habitacionais, das quais 240 já foram entregues, restando ainda 500 para serem selecionadas pelo novo edital. Seleção, ela tem a portaria, existem os critérios de qualificação da portaria, que envolve alguns critérios técnicos e critérios também de habilitação da empresa, do ente ou do interessado, né? Tem a questão de distâncias, equipamentos públicos, infraestrutura. Então é avaliada, a portaria avalia todos esses critérios e aí sim faz a seleção da proposta. São pessoas que, por algum motivo, além de não ter uma renda per capita familiar superior a 2 salários mínimos, ou seja, a renda per capita da família tem que ser inferior a 2 salários mínimos, essa família tem que comprovar que não tem ou não detém nenhuma unidade habitacional em seu nome. Essa família obrigatoriamente tem que ser inserida no cadastro único, Bolsa Família, e tem que estar inserida também dentro de um cadastro a ser realizado pelos municípios para que essa família possa ser contemplada nos programas habitacionais. As famílias interessadas devem se inscrever junto à prefeitura da sua cidade ou diretamente na Caixa Econômica Federal. A Caixa faz a análise de crédito e verifica a capacidade de pagamento do financiamento. Após isso, os inscritos escolhem o imóvel e assinam o contrato antes de acontecer a entrega. A previsão de construção dessas unidades habitacionais após a assinatura do contrato é de aproximadamente aí 24 meses, né? Nesse primeiro trimestre vai ser lançado um novo edital, né? E aí, como o município tem 500 unidades assim preenchidas, a gente está fazendo alguns contatos com construtoras, com empresas que têm o interesse de lançar a proposta, para que a gente possa, juntamente com eles, ver um melhor local, ver uma situação, para poder contribuir e aí eles pontuarem mais quando lançarem a proposta. Tá aí, Minha Casa, Minha Vida, eu falei 600 e poucas unidades aqui para Mossoró, na verdade são mais de 700, né? E agora tem pouco mais de 500 ainda que vão submeter ao cadastro, né, essa seleção. Rio Grande do Norte são mais de 3 mil unidades. Bom, nós vamos voltar agora com o Ítalo Falcão do Detran, né, falando sobre a greve. Lembrando, nós estamos aqui com o nosso WhatsApp, você já participa, manda sua pergunta, né? Ítalo, pessoal perguntando, Arimateia aqui no bairro Aeroporto, qual serviço vai estar parado a partir de segunda-feira? Importante essa informação para o público, né? Porque muita gente precisa do serviço Detran e o pessoal já está aqui meio que preocupado, viu, Ítalo? Sim, com relação à questão de Mossoró, o setor de vistoria vai estar totalmente parado, né? Vistoria não vai ter nada. Não vai estar funcionando, né? E em grande parte dos pontos de atendimento do Detran ao longo do estado. A adesão foi enorme, né? Então a grande maioria dos servidores ativos, efetivos, vão parar, né? E a grande parte desses servidores trabalham nesse setor de vistoria veicular. Renovação da CNH? Também fica prejudicado quando a gente fala da questão da necessidade daquela pessoa que precisa ir no Detran para fazer aquele atendimento. A gente sabe que nem é todo mundo que consegue renovar seu processo online, né? Então, aqueles que conseguem fazer online, eles vão
conseguir fazer, mas aquele que tem um pouquinho de dificuldade ou falta um pouquinho de habilidade, eles que precisarem, infelizmente, precisarem ser atendidos do Detran, vão estar prejudicados porque vai estar faltando gente para atender. Ou seja, a pessoa que não estiver bem familiarizada com a internet, né, que gosta do presencial, melhor aguardar um pouco mais, então. Isso. Ítalo, pergunta aqui deixa eu ver quem está aqui, Pedro Arthur, Abolição 1, obrigado, Pedro. Ítalo, se é verdade, se o Detran está abrindo mão de arrecadação e não cobra nenhum valor das empresas credenciadas na vistoria. Exatamente. Infelizmente, né, o Detran escancarou a porta do serviço de vistoria, né, de forma incompetente, né, e as empresas vêm se utilizando do serviço, do sistema do Detran, mas em nenhum momento repassam um centavo sequer aos cofres do Detran. Mas por que isso acontece, Ítalo? Eles entraram, se não me engano, com a liminar, né, justificando meios, né, de não ser obrigatório pagar essa taxa. E o Detran, né, a direção do Detran, o senhor Jonielson, em nenhum momento quis recorrer, né, e deixou que isso andasse dessa forma, ou seja, deixar eles à vontade aí e arrecadar sem repassar um centavo para o Detran, né, se utilizando do sistema público. Impressionante, ficou a revelia isso aí. Exatamente. Então está respondido, obrigado então, Arthur aí com a gente, né, lá no Abolição 1. No Van Rosado também está o Nonato Gomes, obrigado Nonato, ele quer saber qual é o salário hoje para o início de carreira no Detran do Rio Grande do Norte e quanto está em defasada a carreira de vocês? O salário é porque a gente tem nível fundamental, nível médio... É para início de carreira, né? Para início de carreira, o servidor de nível médio ele tem como salário base lá em torno de R$ 2.500. Muito baixo. Muito baixo. Eu acho que é um dos Detrans que paga um dos menores do Brasil, ou não? Com certeza, está que paga o menor salário, se não for o que paga o menor salário, infelizmente. Em outras categorias também, o nosso estado é um dos lanterninhas em termos salariais, né? Outro dia eu conversava com um amigo meu que é perito, colega nosso que é perito da Polícia Técnica, né? Aqui eu acho que para início de carreira é 5 mil, algo assim, 5 e pouco. Você tem uma ideia, estados como Bahia, por exemplo, Goiás, né? É 12, 13 mil, perito técnico. Aí você vai para o Paraná, é 22 mil, 18 mil, quer dizer, um plano de carreira forte, né, que consegue ser respeitado, né, Ítalo? A gente não consegue ter isso aqui no Rio. As mesmas responsabilidades, só que desvalorizadas, né? Desvalorizada. Infelizmente, né? Isso aqui é o que a gente vê no Estado. Você não vai encontrar isso só no Detran. Na maioria das categorias do Estado, infelizmente, a defasagem salarial é gigante, até porque quando a gente consegue lutar por uma recomposição, que a gente inicia num ano, a gente só vai conseguir implantar 2, 3 anos, ou seja, você tem uma perca gigante nesse processo quando você começa a lutar, vai lá, né, a categoria se junta, no governo bate na categoria, né, e a gente passa um ano, passa 2 anos e essa defasagem fica aí perdida ao longo do tempo. E o servidor perde também, e com isso, né, a gente, servidor desvalorizado também é um trabalhador, né, que fica, infelizmente, não feliz. Né? Desanima, né? Porque a responsabilidade do servidor público é gigante. Né? A gente sabe que é gigante. A responsabilidade de você trabalhar com documentos oficiais, com dados, né, de pessoas, né, é uma responsabilidade gigante. Só que, infelizmente, essa responsabilidade ela não é valorizada em termos de salário. E nem de infraestrutura para trabalhar também, que é outro gargalo gigante que a gente tem no Estado. O Detran, né, nem se fala. Falta de materiais, de insumos. De materiais, né? E das próprias estruturas, até o mesmo ir no banheiro. Né? A gente está cansado, às vezes, de até faltar água para lavar as mãos. Não tem lá um trinco numa porta para abrir. Então, são coisas assim que você não tem condições de você ver numa estrutura dessa que arregata milhões, que tem superávit gigante, né? E esse dinheiro não está sendo colocado para fazer com que esse serviço funcione com qualidade. Que para que o servidor também, né, que está ali todo dia, né, possa ter um pouco, né, do espaço laboral, né, confortável para prestar também um bom atendimento. Muito bem. Olha, pessoal,
E a adesão à greve do Detran, ela tá, como é que tá? Ela é 100% fechada, Ítalo? A grande maioria dos servidores ativos, servidores efetivos do Detran estão, né, nessa greve, né? Aderiram a essa parada, né, que vai continuar se não houver uma medida aí pelo governo, né, a voltar a cumprir aquilo que já foi acordado. A gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo só que cumpra o acordo. Esse acordo é o de 2019 ainda? Com relação ao concurso, sim. Sim. Com relação ao reajuste do auxílio alimentação, sim também. Ou seja, desde 2019 que a gente tenta fazer esse concurso acontecer, tenta reajustar esse auxílio, mas a gente não consegue, infelizmente. O governo Fátima, infelizmente, é um governo que vem terceirizando, sucateando com força o Estado todo, não só o Detran. E eu lembrei agora de uma frase dela, né, que quando era oposição falava, não falta dinheiro, falta gestão. Eu acho que está faltando também para a governadora Fátima, para o diretor Jonielson, também responsabilidade. Né? Responsabilidade com a instituição, responsabilidade com o povo, né? E responsabilidade com os servidores também, que são pai de família. Sem dúvida. Você tem quanto tempo como servidor, Ítalo? Como servidor do Detran, eu vou agora completar 9 anos. 9 anos. Nesses 9 anos foram 9 anos de luta, de batalha, de briga ferrenha para conseguir reajuste, que era aquilo que deveria estar implantado anualmente no contra-cheque da gente. Mas, infelizmente, sempre carece de uma greve para a gente conseguir tentar ganhar o mínimo. O mínimo. É impressionante. Quando você adentrou aí os quadros do funcionalismo público, no caso já existia o plano de carreira, já estava instituído? Sim, já. Já há algum tempo? Já sim. Quando eu entrei, inclusive o concurso, né, quando você... Antes do concurso, do primeiro concurso, né, esse plano já tinha, né, que foi criado, acho que em 2000, né? 2000, início dos anos 2000. 2000, já tinha esse plano de carreira. E ele foi se reajustando de acordo com as necessidades e de acordo com a categoria. E com as necessidades também com relação aos tipos de serviço do Detran. Né? Só que a gente vem enfrentando essa dificuldade de repor esse pessoal para que essa instituição, pelo menos, tenha a parte de recursos humanos funcionando ativamente. Né? Ok. Olha aí, Ítalo, nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo no cenário político. Mais 30 segundos para você deixar mais um recado, uma mensagem em nome dos servidores, né, do movimento grevista de vocês, né, aqui no nosso cenário político. Nosso muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo espaço. Aqui é uma forma de a gente esclarecer a população, né, a questão da categoria, os motivos por causa da categoria aderente a uma greve. Não é por qualquer coisa, né, é por sobrevivência da categoria, né, e que o governo do Estado tem a responsabilidade, né, com o povo, tem responsabilidade com o servidor, né? E com a instituição também. Né? Pedimos aí que a direção, o senhor Jonielson, a governadora, a senhora Fátima, né, que venha negociar com a gente, venha colocar isso para andar, certo? Para que a gente também possa, né, tá aí buscando melhorias de atendimento dentro da instituição. Perfeito. Nós conversamos então com o Ítalo Falcão, servidor do Detran, né? Falamos da greve do Detran no Rio Grande do Norte a partir da próxima segunda-feira. É isso, gente. O nosso cenário político vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos. Uma ótima noite, um bom final de semana. Segunda-feira, Vonúvio Praxedes retoma, assumindo aqui a titularidade do programa. Uma ótima noite.